Olá, sejam todos muito bem-vindos à apresentação do nosso trabalho. Hoje eu, Emília, Arão, Herbert, Eduardo e Matheus vamos apresentar para vocês a análise de um artigo científico que fala sobre borra de café como um inibidor de corrosão. Para começar, escolhemos um artigo que une dois mundos que normalmente não conversam: o da corrosão metálica e o do nosso café de todo dia. O estudo investiga se a borra de café expresso, um resíduo simples e abundante, consegue proteger o aço ISE 1020 em ambiente salino. A proposta é elegante, justamente por ser acessível, usar algo barato, renovável e disponível em qualquer lugar para resolver um problema clássico da engenharia de materiais. A apresentação do nosso trabalho foi dividida em 10 partes e aqui vocês podem ver o roteiro. Após a introdução, o próximo tema é qual o material estudado. Os corpos de prova são em aço ASI 1020, com uma dimensão de 20 por 20 por 100 milímetros. Eles foram lixados, né, com lixa d'água de grão 80 a 1500, seguido de limpeza com água e etanol e posteriormente secos com ar morno e guardados em um secador, né, até o uso. Já o extrato inibidor foi feito utilizando 3 gramas de borra de café úmido para cada 30 ml de água deionizada. A extração foi feita em temperatura controlada durante 13 minutos e após este processo ele foi filtrado e guardado em geladeira para um uso posterior. Olá galera, meu nome é Aaron Marco Schmid, sou estudante de Engenharia Civil e vou abordar com vocês alguns tópicos sobre o nosso resumo. Primeiramente, o estudo se concentra em testes laboratoriais. O objetivo foi simular a proteção de superfícies metálicas, especificamente em ambientes salinos, que são altamente agressivos. Segundo, os autores identificam um potencial de aplicação prática. A proposta é utilizar esse extrato como um inibidor verde sustentável para proteção temporária contra a corrosão em estruturas de pequena e média escala. Terceiro e fundamental, o artigo deixa claro o estado da arte. Trata-se de uma pesquisa experimental, ou seja, embora os resultados sejam promissores, ainda não há uma aplicação industrial consolidada ou comercial disponível no momento. Passando agora para a hipótese do estudo. A base teórica dos autores se apoia no fenômeno da adsorção. Eles propõem que os compostos orgânicos presentes na borra do café, principalmente fenóis, taninos e a cafeína, possuem afinidade química com o metal. A ideia é que essas moléculas se aderem às superfícies do aço, criando um filme protetor. Essa barreira física dificultaria o contato dos íons corrosivos, o cloreto, com o metal, reduzindo a taxa de corrosão. Além disso, como vemos à direita, a hipótese considera que a eficiência não é aleatória. Ela depende diretamente da concentração, ou seja, o estudo busca encontrar um ponto de equilíbrio, uma concentração ótima, onde esse filme protetor seja mais eficiente. Vou detalhar para vocês agora a primeira parte da metodologia, focada no preparo dos materiais e no delineamento dos ensaios. Primeiro, os corpos de prova. Os autores utilizaram aço carbono AISI 1020, cortado em dimensões padronizadas de 20 por 20 milímetros. É importante notar que todas as peças foram lixadas e desengraxadas. Isso é crucial para remover óxidos e gorduras que poderiam mascarar os resultados. No centro, temos o preparo do extrato. Como mencionado, a base é a borra de café úmida. A mistura foi feita com 3 gramas de borra para 30 ml de água deionizada. O processo térmico foi controlado. Aquecimento a 77 graus Celsius por 13 minutos, seguido de filtragem para obter apenas o líquido inibidor. À direita, temos as concentrações testadas. O estudo avaliou uma faixa ampla, partindo de 0% e subindo progressivamente 5, 10, 15, 20, 30 até chegar a 40% em volume V por V. Tudo isso diluído em uma solução de NaCl 0,5 molar, simulando o meio corrosivo, que seria o meio salino.
Dando sequência à metodologia, vamos entrar agora na segunda parte. Ela vai abordar as técnicas de medição. O artigo utilizou uma abordagem combinada para garantir a precisão dos dados, dividida em 3 análises principais. À esquerda, a análise EIE, espectroscopia de impedância eletroquímica. Essa é uma técnica não destrutiva. O objetivo foi avaliar a resistência do conjunto metal-filme. Basicamente, medimos o quão difícil é para a corrente passar pelo filme inibidor formado pela borra de café. Quanto maior a resistência, maior a proteção. Ao centro, as curvas de polarização PP. Aqui, o foco é a cinética, ou seja, a velocidade da corrosão. Através da polarização potencial dinâmica, os autores determinaram a densidade de corrente de corrosão. O parâmetro E_core, que seria a corrente de corrosão. É esse o número que nos diz quão rápido o aço está a corroer-se na presença do inibidor. À direita, o ensaio de gravimetria. Para confirmar os dados eletroquímicos com a prova física, foi realizado um ensaio de perda de massa. As amostras foram pesadas antes e depois da imersão para quantificar exatamente quanto material foi desgastado pelo meio salino. Boa noite a todos, eu sou o Ebert e vou estar falando um pouco sobre a parte técnica, né, e sobre os resultados obtidos no experimento, começando pela eletroquímica, né. A corrosão eletroquímica é quando um metal se desgasta porque ocorre uma troca de cargas entre ele e o ambiente, normalmente na presença de água ou umidade, né. No caso do nosso experimento, é uma solução de NaCl, né. Uma parte do metal perde material, né, no caso o anodo, enquanto a outra parte recebe elétrons, né, que é o cátodo. Esse processo cria uma pequena corrente elétrica que faz o metal enferrujar, né, ou se deteriorar aos poucos. Já o termo adsorção é quando as moléculas da solução grudam na superfície do metal, elas não entram no metal, apenas ficam presas por fora, né, fazendo uma pequena camada, influenciando na velocidade de corrosão, né? A adsorção é o oposto da absorção, no caso. A densidade de corrente é a quantidade de corrente elétrica que representa o quanto o material está corroendo. Quanto maior a corrente elétrica, maior a taxa de corrosão. Já a impedância no teste de espectroscopia, né, mostra a resistência que o sistema oferece à passagem de corrente alternada, né, uma corrente, uma senoide. Esse teste ajuda a identificar se o metal está protegido ou está corroendo ou formando camadas ali na superfície, né, que também essa camada é a oxidação. No teste de polarização dinâmica, né, nós variamos o potencial do metal, né, a potencial e a tensão, que no experimento foi de 10 milivolts, e a gente faz a medição, né, dessa corrente para entender se o comportamento ali da corrente. Isso permite identificar a tendência à corrosão e descobrir se o metal. Aqui temos o diagrama de Nyquist, né? O diagrama de Nyquist é um tipo de gráfico que nos ajuda a entender se o metal se está corroendo ou está sendo protegido. Ele funciona quase como um medidor de resistência à corrosão, né? O gráfico forma um arco, né? E quanto maior esse arco, melhor o metal está resistindo. Assim, quando a gente vê arcos maiores, significa que o metal está mais protegido, né? E quando vemos arcos menores, né, significa que ele está corroendo mais facilmente. Esse gráfico ele é usado como uma ferramenta de pesquisa, né, para avaliar se um revestimento ou um produto químico ou um extrato está realmente ali protegendo o material da ferrugem, né? Analisando o gráfico, temos a curva preta, né, inferior, que representa o ensaio em branco, né, um ensaio ali padrão, ou seja, né, sem nenhum tipo de proteção, né. Já as outras curvas coloridas representam o aço quando adicionado diferentes concentrações do extrato, né? Quando olhamos para o gráfico, percebemos que todas as curvas com o extrato formam arcos maiores que o padrão,
E isso significa que o extrato aumentou a resistência do metal ao processo de corrosão, né? Quanto maior o arco, maior a proteção. E, assim, em outras palavras, né, quando a gente compara a condição do sem extrato, fica claro que a presença do inibidor dificulta a corrosão do aço em meio salino. E independente da concentração utilizada, mesmo em pequenas quantidades, o extrato ajuda o metal a resistir melhor, né, ao ataque do sal. A gente pode observar também que a concentração de 10% da solução com a curva em azul que obteve um melhor resultado. Então, pessoal, agora nós chegamos na conclusão do nosso trabalho e o grupo concluiu que, ao fazer a análise desse artigo, podemos dizer que, em síntese, esse estudo mostra que a borra de café, um resíduo que normalmente vai para o lixo, pode gerar um efeito protetor real no aço AISE 1020. A concentração de 10% entregou o melhor desempenho e os três métodos confirmaram a mesma tendência. É um resultado simples, mas robusto. Pequenas moléculas orgânicas conseguem de fato retardar a corrosão. A pesquisa ainda é experimental e a aplicação na indústria requer mais testes. E agora, pessoal, antes de encerrarmos a apresentação do nosso trabalho, nós gostaríamos de compartilhar com vocês um ponto de vista muito importante. E qual seria esse? O ponto de vista sustentável. E por quê? Porque ciência feita em laboratório é muito importante, mas é muito mais importante que essa ciência ela seja aplicada no dia a dia. E como é que isso pode ser feito? Através da sustentabilidade. É por isso que nós trazemos esse olhar sustentável para vocês. Do ponto de vista sustentável, esse trabalho, o artigo que foi escrito, ele é muito inspirador. E por quê? Porque ele transforma um resíduo cotidiano em uma solução verde, reduzindo tanto o desperdício quanto a necessidade de produtos químicos agressivos. É um exemplo claro e perfeito de economia circular aplicada à engenharia. Aquilo que sobra do nosso café pode virar proteção para os nossos materiais. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.